Oi, meus amigos e queridos, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com vocês, comigo, com todos nós. Amém? É um prazer, mais uma vez estou aqui para trazer uma reflexão da palavra do Senhor para você. E sou muito feliz, porque Deus tem colocado essa missão também na minha vida, né? Eu fico feliz porque eu tenho certeza que Deus me escolheu para também, junto com os meus irmãos que fazem a obra do Senhor por este mundo afora, missionários que fazem a obra do Senhor por este mundo afora. E eu estou aqui nesta madrugada para falar também da palavra, uma reflexão da palavra do Senhor, que é edificante para todas as nossas vidas, que seja servo, que não seja quem for, mas essa palavra é para a edificação das nossas vidas. Amém? Senhor Jesus, aqui está a sua palavra, Senhor. Se for depender de mim, nada sei, Pai. Mas eu peço, Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo venha me guiar. Em nome do Senhor Jesus, venha me dar entendimento, sabedoria, para que eu possa trazer essa reflexão da Tua palavra para todos aqueles ouvintes, meu Pai, que vão ouvir. E que o Senhor venha edificar a vida de cada um que vai ouvir esta reflexão através da mensagem no YouTube, meu Deus. Toma a direção de cada um deles e que eles venham entender a Tua palavra, porque a Tua palavra ela é verdade e ela é vida. Eu não quero falar nada de mim, Senhor, nada de mim. Eu quero que o Espírito Santo de Deus, no nome do Senhor Jesus, me use para eu abençoar os meus amados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus querido, eu tenho uma reflexão aqui da palavra do Senhor em Atos 5. Nós vamos falar de um casal, né? De Ananias e sua esposa, né? Safira. Eles eram membros da igreja cristã primitiva em Jerusalém. Eles eram, né? E nesta igreja, congregação cristã primitiva em Jerusalém, quem estava ali era Pedro, João e Tiago. Eles estavam ali, eles eram apóstolos, e eles estavam ali naquela igreja, né? Era logo no início. E eles, Pedro, Tiago, João, eles eram homens sem letras, porém cheios do Espírito Santo. Eles eram homens que não eram estudados, não tinha letras, não tinha estudos como hoje, né? As pessoas fazem curso de teologia e tudo. E esses daqui eram sem letras, mas ele era cheio do Espírito Santo. Eles eram como eu, que eu não tenho letras, mas Deus tem me usado, glória a Deus, para eu fazer aquilo que Ele quer que eu faça, né? E que você faça também, glória a Deus. Então eles eram homens sem letras, está escrito aqui em Atos 4, 13, né? Se você tiver a Bíblia, ótimo, porque nós vamos acompanhar a palavra de Deus. Se você não tiver a Bíblia, fique atento ao que Deus vai falar com você, porque a palavra do Senhor, ele nunca volta vazia, nunca volta vazia. Então, Ananias e Safira, eles eram membros dessa igreja cristã primitiva em Jerusalém. E quem tomava conta desta igreja era Pedro, João e Tiago. Eles eram homens sem letras, mas ele era homem cheio do Espírito Santo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então nós vamos lá para Atos 5 e vamos ler sobre Ananias e Safira. É muito difícil, irmão. Essa mensagem de Ananias e Safira aqui para edificar as nossas vidas, viu? Porque ninguém na face da terra é perfeito, não.
pode errar. A palavra do Senhor diz que errar é humano, só não permanecer no erro. Amém? Vamos lá. Que diz assim: Ananias e Safira. Eu vou começar aqui para lermos, para entendermos melhor, Atos 4, 32. Porque aí nós vamos entender direitinho o que estava acontecendo naquela época. A união e amor entre os crentes. Que diz assim em Atos 4 e o 32. E era um coração e a alma de multidão dos que criam em Deus. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía, e era a sua própria, mas todas as coisas lhe eram comum. E o apóstolo dava com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundância e graça. Não havia, porém, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdade ou casa, vendia e trazia o preço e depositava nos pés do apóstolo. E eles repartiam-se e davam a cada um segundo a necessidade. Então José, chamado pelo apóstolo Barnabé, que traduzia o filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuía uma herdade e vendeu essa herdade e trouxe aos pés do discípulo. Mas um certo homem chamado Anania, com sua esposa Safira, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço sobre o também sua mulher, e levando uma parte depositou aos pés do apóstolo. Disse então Pedro: Anania, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, retivesse parte do preço da herdade, quando a não ficava para ti, e vendendo não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentiste ao homem, mas a Deus. E Anania, ouvindo estas palavras, caiu e expirou, e morreu. E um grande temor veio sobre todos os que ouviram. E levantando-se os moços, cobriam o morto e transportaram para fora e sepultaram. E passando o espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, Safira. E, não sabendo o que havia acontecido, disse-lhe Pedro: Dize-me, Safira, verdade, portanto, aquela herdade que vocês venderam? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que é que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta, os pés dos que sepultaram o teu marido, e também levarão a ti. E logo caiu aos pés e expirou, morreu. E entrando os moços, chamaram a morta, acharam morta, levaram para fora e sepultaram junto do marido. E houve um grande temor em toda a igreja e em todos que ouviam estas coisas. Muito grande, muito triste. Naquela igreja, como diz aqui no 4:23, eram todo mundo unido, o que possuía
Por exemplo, se a pessoa tivesse muita herdade, vendia, levava para o pé dos apóstolos, para quê? Para dar aos necessitados. E assim ninguém sentia falta de nada, porque chegavam os necessitados ali na igreja e eles ficavam cheios da graça do Senhor, porque o apóstolo Pedro estava ali anunciando a grande que Jesus fez, grandes coisas que Jesus fez, como Jesus foi morto naquela cruz, como Jesus ressuscitou o terceiro dia. E as pessoas foram crendo na palavra de Deus, e as pessoas foram crescendo ali, e o amor era grande naquela igreja, e as pessoas viviam em união. Se tivesse verdade, vendia, levava para os pés, colocava os pés dos apóstolos. Apóstolos, isso aqui é para ajudar as pessoas. Era muito bonito. E esse jovem levita, José, tinha verdade, né? Vendeu, levou uma parte também, para ajudar aquelas pessoas, e as pessoas eram muito felizes, buscavam a Deus, ninguém passava necessidade de nada, e era muito bonito aquela igreja ali. E porém, Ananias Massafira, que era membro desta igreja, quando viu, né, e ouviu as pessoas fazendo, levava oferta, levava coisa para ajudar as pessoas, para ajudar o templo, construir o templo, Ananias Massafira se prontificou e também ia ajudar. E tinha uma herdade, Ananias Massafira, e ele deve ter falado assim, olha, apóstolo, disse, eu tenho uma herdade lá, mas se eu vender por 100 reais, vamos dizer assim, 100 reais, 100 mil, eu trago 100 mil e deposito nos pés do apóstolo para a ajuda da igreja e para a ajuda dos necessitados. E muito bem, Ananias foi para casa e conseguiu vender aquela herdade. Vendeu pelos 100 mil. E ele concordou com sua mulher Safira. Não, o dinheiro é muito. Vamos falar para o apóstolo que nós vendemos por 50 mil. Ele não sabe, ninguém está vendo, ninguém vê. E aí nós vamos levar e ele vai acreditar. E concordou o Ananias com sua esposa Safira e pegou o dinheiro, os 50 mil, e levou. Safira ficou para depois ir, mas o que acontece que o Ananias foi na frente. Se eu vou na frente, que eu vou levar logo o dinheiro para entregar para o apóstolo. Engraçado, né? Ninguém faça nada escondido dos olhos de Deus, não, que Deus vê. E quando ele chega com dinheiro, pensando que Deus não estava vendo, que o Espírito Santo não estava vendo, porque Pedro era um homem cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo mostrou para ele. E quando ele foi chegando com o envelope, apóstolo, aqui está o dinheiro. Eu vendi por 50 mil e trouxe aqui os 50 mil. O apóstolo Pedro nem pegou nesse dinheiro. E o que o apóstolo Pedro disse? Disse então, Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse o Espírito Santo e retivesse a parte da herdade? O dinheiro não era teu, a herdade não era tua. E por que tu mentisse contra o Espírito Santo? Pedro não estava aqui falando que era para ele ter levado o dinheiro todo. Não, era a fidelidade dele, a fidelidade. Porque se ele tivesse chegado lá e disse, olha Pedro, eu vendi por 100 mil, mas eu tive que ficar com os 50 porque eu tinha precisão de fazer alguma coisa e trouxe os 50. Tudo bem. Mas ele chegou e falou para o discípulo, eu vendi por 50. Mas ele não tinha falado que ia vender por 100? E por que ele disse que ele vendeu por 50? Ele mentiu.
Aí o que Pedro falou, reteve a parte do sabendo que, e disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo. Ele mentiu ao Espírito Santo. Retivesse parte do preço da herdade, guardaste e não ficava para ti? Para que tu foi dizer isso? O dinheiro não era teu? O terreno não era teu? Muitas das vezes as pessoas ficam reclamando porque se levam o dízimo à casa do Senhor. O dízimo para a casa do Senhor é para pagar água, pagar luz, pagar muitas coisas na casa do Senhor. Mas naquela época é para ajudar a construção do templo, era para ajudar as pessoas que estavam necessitadas, como eles estavam fazendo. Só tem que Ananias, ele errou, ele mentiu. E quando Pedro falou isso para ele tomou-lhe um susto, o temor foi grande. Que o salário do pecado é a morte. Ele poderia ter falado a verdade, mas não falou a verdade. E ele caiu durinho, puf. Caiu duro. O temor foi grande. Ninguém brinca com o Senhor. Deus é Deus, dono do ouro e da prata. Deus não precisa do meu dinheiro e do teu. Mas quando você faz um voto ou algo para Deus, você tem que cumprir. E ele não tinha falado para o discípulo que ia também ajudar. Não é? E para que ele mentiu contra o Espírito Santo? Ele não mentiu contra Pedro, não. Foi contra o Espírito Santo, ele caiu durinho. E passado umas 3 horas, entrou também Safira no templo. Eu vejo assim que ela pensou, já é hora do culto, Ananias já foi na frente, levar o dinheiro, e tá tudo bem, e agora eu vou para estar lá junto do meu marido. E Pedro vai e chama ela. Ô Safira, foi mesmo que vocês venderam a herdade por 50 mil? Ela disse, foi sim. E Pedro disse, então Pedro disse, por que é que entre vós consertastes para tentar o Espírito Santo? Aí está a porta, ó, do teu marido. Esse jovem já enterrou o teu marido, porque ele mentiu contra o Espírito Santo. Você concordou com ele para mentir contra o Espírito Santo? E Safira caiu, pufo, durinha ali e morreu também. Engraçado, né? E houve um grande temor em toda a igreja, e todos que ouviram isso. A igreja cresceu. Todo mundo teve temor. O Espírito de Deus. Se acontecesse uma coisa hoje, numa igreja, além de o povo matar o pastor, ainda tocar fogo na igreja. Por quê? Falta de temor. Falta de temor ao Senhor. E ali, Ananias criou um temor tão grande porque a mentira é do diabo. Ele criou um temor tão grande que ele caiu duro. Pedro não tocou a mão nele, não. Pedro não tocou a mão no dinheiro, não. Pedro só foi e falou assim para ele que ele mentiu contra o Espírito Santo. Ele não mentiu contra Pedro. Pedro era de carne e osso, mas ele fez um voto de ajudar a casa do Senhor, ajudar as pessoas. Aí Pedro falou, o dinheiro não era seu, as coisas não eram suas. E para que você prometeu que você ia trazer por tanto e trouxe por tanto? Você deixou Satanás entrar no seu coração? Ele mentiu. Vai sua mulher, que já tinha concordado com ele em casa, mentiu a mesma coisa, fez igual Adão e Eva. Eva, quem foi que por que tu pecaste? O Senhor falou. Eu não disse que não era para comer daquela árvore? Ai, Senhor, foi a serpente que me deu, eu comi. Vai, Adão, por quê? Não, foi Eva que me deu, eu comi. Quer dizer, ficou botando a desculpa um com o outro. Mas aqui eles já tinham concordado. E mentiu. Pecou contra o Espírito Santo. Aleluia. E em 2 Coríntios 5,
E o versículo 10 diz assim: porque todos devemos comparecer antes o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, bem ou mal. Todo mundo vai comparecer diante do Senhor, vai receber segundo o que estiver feito ali. Em 1 Coríntios 6, 8 e 9 diz assim: os injustos não herdarão o reino de Deus. Os injustos. Eles foram injustos porque eles mentiram. Eles foram usados por Satanás para mentir o discípulo. Você vai mentir a Deus? Você vai mentir a Deus? Dizer, Deus, eu ia fazer isso, fiz isso, e você fez, e você vai dizer a Deus que você não fez? Não. Você tem que ser justo, você tem que falar a verdade. Não, eu menti. Se ele tiver chegado lá e falado, apóstolo, eu menti para o senhor, estou mentindo para o senhor, né? E eu só trouxe esse dinheiro. Mas não, ele disse que foi por X, Espírito Santo que vê tudo, Deus que vê tudo, nada passa despercebidos para os olhos do Senhor. É o que aconteceu. Porque a palavra do Senhor está escrita lá em Mateus 22 e o verso 29. Errais porque não conheceis as Escrituras. E eu tenho certeza que Ananias e Safira estava ali, que ele era membro daquela igreja, eles conheciam a palavra de Deus, sabiam o que é errado, que sabiam o que era certo. Mas como a palavra de Deus diz que o dinheiro é a raiz de todo mal, o dinheiro é a raiz de todo mal, está escrito lá em 1 Timóteo 6,10, o dinheiro é a raiz do mal. O dinheiro é bom para quem sabe usar, mas para quem não sabe, é a raiz do mal. Em que caminho nós queremos andar? O caminho da verdade ou o caminho da mentira? Que caminho que nós temos que andar, irmãos? Porque se nós andarmos no caminho da mentira, o que vai acontecer com Ananias e Safira? Como está escrito aqui em 2 Coríntios, que diz assim, 2 Coríntios 5:10, porque todos devemos comparecer antes do tribunal. Vai ter que estar lá. De Cristo, para que cada um receba segundo o que teve feito por meio do corpo. Todo mundo. E Ananias pagou aquele preço terrível. Por quê? Com o olho no dinheiro. Ambição. Por isso que a palavra do Senhor diz aqui em 1 Timóteo 6,10 que o dinheiro é a raiz de todo mal. Em que nós devemos seguir, irmão, para sermos abençoados, para ser salvos, para alegrar o coração de Deus? O caminho da verdade ou o caminho da mentira? Diz assim, mas é pecado e pecadinho, Deus... Não, pecado é pecado. Pecado e pecadinho é pecado. Errais porque não conhece a Escritura. Mas eles conheciam. E aqui em João 8:32, diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Eles conheciam a verdade. Ele era membro da igreja. Se ele era membro da igreja, eles eram até batizados, porque o membro ele é batizado. E quem é batizado participa da Santa Ceia. Então, se eles eram membros daquela igreja cristã primitiva em Jerusalém, eles conheciam a palavra. E isso aí nós temos que tomar cuidado com nossas vidas também, para que nós não venhamos cair no mesmo erro de Ananias e Safira. Porque precisamos vigiar, irmão. Vigiar. Porque a palavra do Senhor diz que Satanás está no mundo matando, roubando, destruindo. Nós temos que ter cuidado, irmão. Por mais cuidado que a gente tenha, que o Espírito Santo de Deus nos ajude, nos guie. Não nos deixe cair em tentação.
em nome do Senhor Jesus. Em João 8,44 diz, o diabo é o pai da mentira. Quem mente é filho do diabo. Não tem aquele ditado que diz assim, filho de peixe, peixinho é? Entendeu? Quem mente é o filho do diabo. Não sou eu que estou dizendo, não. É a palavra de Deus que está dizendo. Se acharem que eu estou errada, procure lá em João 8, o versículo 4 que diz, o diabo é o pai da mentira. E aquele que mente é filho do diabo. Misericórdia, meu Deus. Em Tiago 5,12 diz assim, não jureis nem pelos céus, nem pela terra, nem façais qualquer outro juramento, que as vossas palavras sejam sim, sim e não, não. A palavra tem que ser sim, sim, não, nem que doa, mas tem que ser sim e não e não. Porque o que é que você está fazendo? Você está procurando edificar a sua vida diante de Deus. Não é se esconder atrás de uma nuvem, que Deus vê tudo. Que adianta eu errar? Eu chegar e mentir. Mentir camuflado ali, as pessoas podem até acreditar. E depois as consequências da minha vida com Deus. Porque aquele que planta, colhe. E aí, aqui em Mateus 5, se você não tiver a Bíblia e tiver a caneta, pode andar. Que não é, você vá procurar na Bíblia que você vai encontrar. Em Mateus 5, 34 até o 37 diz, seja, porém, a vosso falar sim, sim e não, não. Passando disso, é maligno. Sim, sim. Porque o que passa disso é do maligno. Então tem que ser sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Foi. Você quebrou isso? Quebrei. Tem que falar. Você não fez isso. Não foi eu, não. Você não tem que jurar. Tem gente que fala assim. Eu já vi uma pessoa falar. Ele quer ver a mãe e o pai debaixo de um carro. Que ele não fez isso. Precisa fazer isso? Precisa esse juramento? Será que Deus está satisfeito com isso? Como a palavra do Senhor diz que tem que se dizer sim ou não. Acabou. Doa quem doer. Você está livrando a sua vida. Uma certa vez eu saí para evangelizar e eu já tinha avisado para uma senhora que eu ia lá na casa dela. E eu fui mais um grupo de domingo. E quando nós chegamos perto da casa, tinha mais gente lá, visitas. E a mulher deve ter me visto de longe. E quando eu cheguei lá, bati na porta, a casa estava aberta, o pessoal lá, todo mundo lá sentado, conversando e tal. Aí eu falei, né? Tá, fulano está aí? O pessoal que estava disse assim, não, ela não está não, ela saiu. Mas tinha uma criança de 8 anos, de 8 para 7 anos, falou assim, não, tia, ela não saiu não, ela está escondida. Eu, como já conhecia aquela pessoa, eu disse assim, eu posso entrar? Aí o pessoal entra. E a menina, venha ver onde é que ela está. Estava sentada na cama, com a mão no rosto. Eu falei, muito bem, você mentiu, colocou o povo para mentir. Só esta criança que falou a verdade. Ela ficou com uma vergonha e falou, me desculpe. Não, eu estou aqui que estou enviada por Deus para trazer a palavra do Senhor para você. E você mentir contra Deus, contra a palavra do Senhor. Eu vim aqui para trazer o amor do Senhor, trazer a palavra de Deus para vocês. E uma criança pequena que não tem pecado. A criança foi que disse que você estava escondida. E aí sentamos, lemos a palavra, cantamos, oramos, ela pediu perdão. Aí o que acontece? Viu aí o que acontece? Jurar por Deus do céu, por Deus que eu não fiz isso. Em Êxodo
20, o versículo 7 diz: não tomará o nome do Senhor em vão. E tem muitas pessoas que mentem. Por Deus que eu não fiz isso, por santo não sei o que lá que eu não fiz isso. Ou fez ou não fez. E a palavra do Senhor diz que nós temos que falar sim, sim e não, não. Olha o que está aqui em Apocalipse. Vou mostrar aqui o que está aqui em Apocalipse para quem anda mentindo. Em Apocalipse 21 e o verso 15, os que ficarão de fora. 15. Mas ficarão de fora os cães. Esses não entram no reino do céu. Não é cachorro, não. Animal, não. É gente. Os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer outro que ama e comete a mentira. Esses não entraram no reino do céu. Esse não entra no reino do céu. O que está escrito é a palavra do Senhor. Então vamos procurar. Vou ler outra vez. Ó. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas do céu. Mas ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os fornicadores, os homicidas, os idólatras e qualquer quem ama e comete mentira. Deus que tenha misericórdia. Deus que tenha misericórdia. Conta-se que a verdade e a mentira saíram juntas. Saíram a verdade e a mentira. É uma ilustração. Quando chegou bem distante, o sol muito quente, encontraram um lago de água cristalina. A mentira chamou a verdade e falou: vamos tomar um banho ali para a gente se refrescar? Aí a verdade falou: eu não. Aí a mentira foi, tirou a roupa, colocou assim uma pedra e se jogou-se dentro daquela água cristalina. E lá se banhando, e a verdade em pé. Vambora. Não, vem verdade, vem ver que água maravilhosa, que água gostosa, que água fria, que água boa. A mentira. Foi o que a verdade fez. Tirou a sua roupa, colocou na cima de umas pedras e se atirou-se na água. E ficou lá as duas, a mentira e a verdade, tomando banho naquela água cristalina. Só tem que a mentira deu um mergulho, correu, vestiu a roupa da verdade e saiu. Disse: ei, eu estou vestida com a sua roupa. Se você quiser, vista a minha. Meu Deus. E a verdade saiu, olhou para a roupa da mentira e falou assim: vou sair nu, mas a roupa da mentira eu não vou vestir. Aí, como tem o ditado que diz assim: a verdade tem que ser crua e nua. Ela saiu nua, mas ela não vestiu a roupa da mentira. Eu tenho que ser, nem que sofra, mas tem que falar a verdade. O que tá? O mundo está aí, mergulhado na mentira. Por isso que está o sofrimento no mundo. A mentira. A mentira, o povo está mergulhado. E na mentira, o inimigo enganando as pessoas, atacado na mentira, se cobrindo na mentira, camuflado na mentira. Conta que aqui em 2 Reis 5:20, Geazi foi atacado com lepra. Por quê? Ele mentiu. Geazi ele andava com Eliseu. Mas quando Anão, o capitão do exército do rei da Síria, ele ficou enfermo com aquela lepra. Que aquela menina estava lá morando com ele, que disse: mas se o rei for lá encontrar com Eliseu, ele vai ser curado. E o que acontece que o rei, o capitão do exército do rei da Síria,
Nanã. Ele foi ao Sírio, o rei, e o Sírio mandou carta para o rei de Israel. Receba aí, Nanã, cura ele. Quando chegou lá, o rei falou, eu? Por acaso eu sou Deus para curar esse homem de lepra? Lascou-se a roupa, o rei de Israel. O que aconteceu que Eliseu, ele soube e mandou chamar. Não, rei, não faça essas coisas, não. Manda ele aqui. E o Nanã foi lá e Eliseu mandou ele ir no rio, lá, Jordão, e tomar banho lá 7 vezes naquele rio sujo. E aí eu sei que ele tomou banho e ele saiu curado. E ele foi até Eliseu para perguntar a Eliseu o que era que Eliseu queria. Que ele levou muita muda de roupa, muita prata, muito ouro, muita coisa. Porque ele pensou, se ele me curar, eu vou dar tudo isso para ele. Mas Eliseu não quis nada. Disse, não, pode levar seu dinheiro, pode levar suas coisas. E Nanã, o capitão do rei, capitão do exército do rei da Síria, ele pegou seus empregados e seguiu, foi embora. E Geazi ficou pensando, mas nós precisando aqui das coisas, Eliseu não pediu nada, eu vou lá. E correu atrás. E o capitão ouviu, avistou de longe, perguntou, era alguma coisa, Geazi? Disse, não, mas porque chegou um jovem lá e precisando de roupa e meu senhor mandou para que o senhor mandasse umas mudas de roupa. Aí o capitão, né, muito feliz, desceu do carro, mandou pegar as mudas de roupa, dinheiro e tudo, deu para Geazi. Bom, Geazi chegou em casa, guardou as suas coisas lá e foi até Eliseu. Eliseu falou, mas Geazi, onde tu estava? Meu coração não estava contigo. Para que tu veio mentir? Tu estava onde, Geazi? Não, eu estava aqui mesmo. Geazi mentiu. Ele falou, pois já que você mentiu, a mesma lepra daquele capitão que veio até a mim, para que ele fosse curado, seja em você. E automaticamente Geazi ficou branco, cheio de lepra, separado, morreu de lepra. Não devemos mentir e não devemos duvidar da palavra de Deus, não. Aqui, Apocalipse 28, diz assim, os que vencer darão todas essas coisas. Herdarão o céu, que esperam. Vê a mentira que aconteceu com Geazi. Veja a mentira que aconteceu com Ananias e Safira. Nós hoje sabemos, irmão, que não devemos mentir. E se por acaso escorregar, porque ninguém é perfeito aqui na terra, automaticamente tem que pedir perdão a Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus soberano e poderoso para nos perdoar de todos os nossos pecados que cometemos. Como diz, errar é humano, agora não permanecer no erro. Eu imagino que Ananias e Safira já fazia muitas coisas erradas por trás, porque quem faz um, faz dois, faz três. E na casa do Senhor, sendo um membro da igreja, e errando, a ponto de ser descoberto automaticamente pelo meio do povo ali. Então vamos ter cuidado. Vamos ter cuidado, porque o diabo é o pai da mentira. Vamos pensar primeiro no falar. Se for uma coisa de não, diga que não. Tem gente que é assim, vai uma pessoa cobrar, chega, compra, depois vai o credor lá cobrar, e os filhos pequenos estão em casa, o que é que eles fazem? Eu já vi gente falar. Não, diga para eles aí, meus filhos, que eu não estou em casa. Quer dizer, dando um mau ensinamento para os filhos. Os filhos crescem mentindo. Não, meu pai falou. Hoje meu pai estava em casa, minha mãe estava em casa e mandou eu falar para eles que não está em casa. Isso é mentira.
Isso é camuflado. Deus vê tudo. Em nome de Jesus, o mundo inteiro está sofrendo, a natureza está sofrendo, Deus está triste com isso. É tanta mentira nesse mundo, é tanto engano neste mundo. As pessoas estão enganadas por si próprios, deixando ser instrumento do diabo, como Ananias e Safira. E nada passa despercebido dos olhos do Senhor, não. Deus, Ele é um Deus que Ele tem um perdão. Deus é Deus de perdão incondicional. Não vamos abusar do Senhor. Não, porque conta-se que era a mentira e a verdade. Elas duas iam juntas, ó. Ia cada uma em um caminho. A Bíblia não diz, na ilustração. Ia por um caminho, a mentira ia por um caminho, a verdade ia por outro. Mas quando chegou lá adiante, elas tinha que se encontrar para entrar em um só caminho. E esse só caminho é o quê? Era o tribunal da justiça do céu. Em nome de Jesus Cristo, se você andava mentindo, procura não mentir mais, porque aqui, ó, em João 8,44 diz: o diabo é o pai da mentira. E quem mente, pode ficar sabendo. Se você andar mentindo, sabe que você é filho do diabo. O que está escrito aqui? Se o diabo é o pai da mentira, se a pessoa mente, é filho de quem? De quem? Será que a pessoa que anda mentindo é filho de Deus? Mas se a palavra de Deus diz que não é, então vamos andar na verdade, como diz aqui, ó, errais porque não conhece a Escritura. E conhecereis a verdade, e a verdade liberta. A verdade é a palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, tome posse desta palavra. Cresça nesta palavra. Lembre-se, quem está falando aqui com você não sou eu, porque eu orei ao Senhor antes de estar aqui diante desse vídeo, de fazer esse vídeo, e na hora do vídeo também, e eu estou orando ao Senhor, porque a palavra de Deus, ela não pode sair assim de qualquer maneira não, porque ela é espada de dois gumes. Entendeu? Em nome de Jesus Cristo, procure a obedecer a palavra de Deus. Procure a conhecer a verdade liberta. Diz lá que os mentirosos não herdarão o reino dos céus. Naquele dia, Deus vai falar: você mentiu, você fez isso. Lembra de Pedro e João, quando eles estavam no templo de Formosa, ali, que tinha aquele mendigo, aquele paralítico ali em frente à igreja? O paralítico estava ali pedindo esmola. Chegou Pedro e João. E o que foi que Pedro falou? Não tenho ouro e nem prata, mas o que eu te tenho, eu te dou. Em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. Ele não tinha ouro, não tinha prata, mas o que ele tinha era a verdade, era a palavra de Deus. E o homem levantou. Então, seja santo. Viu? Qualquer um, fale a verdade. Quando você fala a verdade, você vai crescer tanto espiritualmente, tanto financeiramente, porque Deus vai lhe honrar. Deus honra aquele que fala a verdade, porque quando nós falamos a verdade, nós estamos honrando a Deus, o nosso Criador. Quando nós falamos mentira, nós desonramos o nosso Criador e honramos Satanás, que é o pai da mentira. Então, meus queridos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Ele que lhe criou, Ele que lhe fez. Porque se não fosse Jesus, nem eu, nem você estava vivo. Honre ao Senhor, o teu Criador, o teu Redentor, o Deus que te criou, o Deus que tem cuidado de você até agora e vai cuidar. Seja a palavra sua que sair da sua boca, sim, sim e não, não, porque a palavra tem poder. Lá em 1 Gênesis, Deus fez o
o mundo assim, haja, não foi? Haja luz, haja sol, haja animais, haja frutos, nossas palavras têm poder. Então, se acontecer alguma coisa, não, eu não sou filho do diabo, não. Não me julga eu não, viu? Não me julgue que eu estou falando, não. Vá para a palavra de Deus que você vai ver lá em João 8:32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E João 8:4 que diz, o diabo é o pai da mentira. Se é o pai da mentira, é como aquele ditado, filho de peixe, peixinho é. Seja temente a Deus, meu amado. Seja temente a Deus, que Deus vai lhe honrar. Deus vai lhe abençoar em todas as suas áreas. Em nome de Jesus. Eu abençoo a sua vida, abençoo as suas finanças, abençoo a sua família, abençoo tudo onde você tocar as suas mãos. Que a mão do Senhor Jesus esteja sobre você. Que o Espírito Santo de Deus venha lhe guiar, lhe ensinar como se deve ser, como se deve se comportar neste mundo sofredor. A natureza está gemendo. Deus está triste com este mundo. Por que de tanta mentira? Você vê lá naquela época, Sodoma e Gomorra, aquela cidade era destruída por causa de tanta corrupção, tanta coisa naquele mundo, naquele povo. Lembra de Deus, quando Deus falou para Noé que não aguentava mais aquele povo? Que Deus escolheu quem? A família de Noé para construir novas vidas. Então, seja fiel a Deus, viu? Ai, mas eu não sou crente. Não, você tem que ser um cristão em Cristo Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, procure aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu abençoo a sua vida. Não dê ouvido à voz do inimigo, não, meu querido. Não custa você abrir seu coração e dizer, Senhor Jesus, aqui eu estou um pecador. Escreve meu nome no livro da vida, Senhor. Perdoa meus pecados, me ajude eu te seguir. Você tem que fazer isso, meu irmão. Em nome de Jesus, enquanto é tempo, porque a porta da graça vai fechar. Ninguém sabe o que você nem eu vai encontrar daqui para frente. Mas com Jesus você vence as batalhas. Vence todas aquelas pessoas, Moisés, todo aquele povo que estava com Jesus. Jesus ajudava aquelas pessoas a passar pelas coisas, os problemas mais difíceis. E Moisés abriu o mar para que Moisés passasse. Deus abriu o mar para que aquele povo passasse, porque aquele povo era povo que confiava em Deus. Então, seja temente ao Senhor. Não minta. Não minta, porque a mentira é de Satanás. A verdade é de Deus. Por isso que ele disse aqui, em João 8:32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Conheça a verdade, que é a palavra de Deus, ela mesma vai lhe libertar. Amém? Que o Senhor Jesus continue te abençoando, meu querido. E que esta palavra venha ser uma espada de dois gumes no seu coração. Que você venha ser abençoado através desta palavra, no poder e na autoridade do nome de Jesus. Amém? Um beijão e fique com Deus.